existe um tipo de ansiedade que é clínica, que não é essa que a gente vai abordar hoje. Ou seja, teve algum distúrbio, né, no teu cérebro, alguma falta de liberação de hormônio, algo aconteceu e te colocou naquela situação. Ou seja, eu não vou falar de algo clínico que você tem que procurar um médico e resolver. Não, não. Vou falar das ansiedades que a gente mesmo alimenta dentro de nós e não são fruto de algo, químico ou hormonal, mas coisas que nós permitimos se instalar dentro de nós. Quanto mais ansioso a gente fica, mais precipitado ficamos também. Quanto mais ansioso a gente fica, mais psicossomatização, ou seja, mais o nosso corpo sente coisas que são só da nossa cabeça. Quanto mais ansioso a gente fica, menos a gente acredita que Deus está agindo. Ou você estaria preocupado com o dia de amanhã se tivesse certeza que Deus já está lá cuidando. Então, quando você manifesta algum tipo de ansiedade, é uma declaração talvez não verbal, mas comportamental, de que você não acredita totalmente em Deus. Que de alguma forma você acha que pode controlar o futuro. Ou até mesmo a ignorância total e absoluta do ser humano de achar que a tua preocupação vai mudar alguma coisa no dia de amanhã. Ah, já que eu me preocupei muito, então amanhã vai dar certo. Como se fosse assim. Então, colocando uma base bíblica para você em Romanos, a fé não é somente você acreditar no impossível, mas é você fazer somente aquilo que você não duvida. Seja comportamento, seja o que come, seja a música que escuta, seja os relacionamentos que você tem. Por exemplo, muita gente já me julgou abertamente por alguns ambientes que eu fui. "Ah, você foi na festa do fulano, você foi no casamento do cicrano que é funkeiro, você foi não sei o quê e tudo tal, tal, pá". As pessoas julgam, mas a minha mente não me condenou em ir lá. Por quê? Porque eu só vou num lugar que não é meu ambiente, realmente lá não era meu ambiente, quando eu sou chamado para falar, para sentar não. Isso é o que não dá para explicar para o hater da internet. Qual é a diferença de eu estar naquela festa? Que eu fui para falar. E eu, porque carrego o espírito e a palavra na mente, eu posso mudar aquele ambiente, não o ambiente me mudar. Agora, estar num ambiente para participar por prazer? Não. Então pode ou não pode, Tiago, ir em tal lugar? Não sei, vai fazer o quê? Então, essa consciência cristã, ela vem através da fé, do conhecimento da palavra e do impedimento, do avanço da ansiedade em você. Você tem que impedir a ansiedade de avançar. Porque senão a gente começa a ansiedade ela vai trazer coisas como ataques de pânico, pode levar a sentimentos de morte, suicídio, tirar a própria vida, pode te levar para decisões precipitadíssimas, insônia, noites mal dormidas e tudo isso por nada. Nossa mente é especialista em criar fantasmas emocionais. Então anote isso, a dúvida, que é o primeiro degrau da ansiedade. Vamos começar a falar como é que você se tornou uma pessoa ansiosa. Você começou duvidando. A dúvida é o primeiro degrau da ansiedade, porque quem crê não fica ansioso. Lógico, vou repetir, não estou falando da ansiedade clínica, que pode ser alguma coisa química, cerebral, aí é diferente. Estou falando da ansiedade que você deixa entrar na sua vida por excesso de preocupação com o amanhã, por querer coisas que é só daqui a 5 anos e você quer agora. Antecipação de tempos. Então a dúvida é inimiga da nossa consciência, principalmente a consciência cristã. Porque se você duvida, a Bíblia diz que você já não pode fazer, porque se fizer, comete pecado. Aí ela coloca numa situação já grave. Parece ser coisa pouca, mas se você faz duvidando, comete pecado, porque tudo que não é de fé é pecado. Então se eu estivesse aqui duvidando se eu nasci para isso, duvidando se esse é meu propósito, meu chamado, por mais que eu tivesse uma boa intenção,
eu estaria cometendo um pecado, porque eu estou fazendo na dúvida. E tudo que não é de fé, está escrito, eu vou repetir, é pecado. Você está errando o alvo. E o que a ansiedade rouba em você? E por isso é uma grande estratégia do nosso adversário. Lembre-se que o diabo, Satanás, ele não é inimigo de Deus. Ele não tem nenhuma força contra Deus. Ele é o nosso adversário. O problema dele é com a gente. E ele também não está tentando arregimentar um exército. Você tem que largar Jesus e me seguir. O diabo não inventou o satanismo, isso é coisa que o ser humano inventou. O diabo não quer montar um grupo para ele. Ele quer só fazer você desacreditar na verdade, achar que pode fazer sozinho e tomar as decisões sem consultar o Espírito Santo. Foi o que ele fez com Eva no Éden. Por que você não come desse fruto para você pensar igual a Deus e tomar suas decisões e saber o que ele sabe? A maior função do inimigo é tirar a suficiência de Cristo de você e fazer você pensar que você consegue fazer sozinho. E aí ele matou tua fé. E a ansiedade, ela rouba algumas coisas de nós, para quem vai anotar. Primeiro, ela rouba a nossa paz. A paz é inegociável, é cara demais ter paz na nossa geração. Mas por que ele vai na tua paz? Porque Jesus é o príncipe da paz. A função da ansiedade é confrontar o Espírito de Cristo. A função da ansiedade é confrontar o Espírito de Cristo. Então, assim, a ansiedade quer roubar a tua paz para afrontar o príncipe da paz. A ansiedade quer roubar a tua energia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela quer mostrar, viu como você não tem força? A ansiedade quer roubar a tua atenção, porque a Bíblia diz, vigiai e orai. E quem está ansioso não consegue ficar atento em nada. Então ela afronta novamente a palavra, ela pisa nos princípios. A ansiedade rouba a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo ele não precisa te convencer que você não tem que agradar a Deus. Ele só precisa te deixar ansioso. Que a ansiedade rouba a tua fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ele conseguiu fazer você desagradar a Deus sem te propor isso. Quem está entendendo até aqui? Então a ansiedade é uma grande estratégia do nosso adversário para roubar, por exemplo, o aprendizado dos processos. Quanta gente aprende nos processos da vida? Muita coisa, né? Já pensou se tirasse todo o processo difícil que você passou na vida, quem você seria hoje? No mínimo uma pessoa débil, fraca. A sua força, o seu couro rígido, como é que tem a expressão, né? Quando você aguenta a pancada, esqueci essa expressão, casca grossa. Essa tua resistência à dor, essa tua coragem de avançar, é por causa dos processos difíceis que você passou, sobreviveu. Não é qualquer coisa que me derruba, não. Então tira os processos difíceis, acaba com a coragem, com a casca grossa, com as resistências que você tem à dor e aos males desse mundo. Aí como é que está a nossa geração? Tão ansiosa, que há pouco tempo atrás a nossa avó começava a cozinhar no sábado para servir o almoço de domingo. Já deixava as coisas marinando, banhando não sei aonde, fazendo não sei o quê, e papapá. Eram horas, 12 horas, 16 horas de preparação para ter um almoço especial no domingo. Hoje a gente coloca as coisas no micro-ondas ou pede num aplicativo de entrega de comida. A gente abandonou o processo por causa da ansiedade. Ah, não, mas tem que esperar muito. Está nesse nível a nossa geração. Imagina os processos da vida. Que é o que nos ensina, que é o que nos dá essa couraça de resistência. Então a ansiedade ela tem uma função do adversário de acabar com a nossa fé, acabar com a nossa paz, acabar com a nossa segurança emocional, para que afronte o evangelho, porque o evangelho é a confiança absoluta em Cristo. Ou seja, nenhum coração humano, presta atenção nisso, nenhum coração humano foi criado para ser um depósito de preocupações. Quando você começa a usar uma coisa que não foi criada para aquilo, e você começa a usar para outra coisa, vai dar problema. A caneta foi feita para escrever. Muitas mulheres usam a caneta para prender o cabelo.
não resolve totalmente, só dá um jeitinho, não fica esteticamente bom, quebrou o galho, mas não resolveu, ou seja, qualquer exemplo que você quiser dar, tudo que foi criado para uma coisa e é usada para outra, vai terminar mal. O nosso coração foi criado para esperar em Deus e não para ser um depósito de preocupações. Porque a tua preocupação não vai mudar uma vírgula do teu futuro. A tua preocupação não vai mudar nada no teu destino. Nenhuma mente foi projetada para ser um entulho de dúvidas. Você ter dúvida de uma coisa é uma questão. Você ser um entulho de dúvidas é outra coisa, outra questão. Então, como eu falei, a dúvida é o primeiro passo, primeiro degrau para a ansiedade, ou seja, toda pessoa ansiosa primeiro foi uma pessoa duvidosa. Toda pessoa ansiosa primeiro foi uma pessoa duvidosa. E aí, o que acontece? Que, por causa da ansiedade, eu já não consigo cumprir a vontade de Deus. Primeiro que as minhas preocupações calam a voz divina, eu não consigo mais escutar as direções. Minhas preocupações roubam minha paz. E como a gente lê na história de Salomão, ele só prosperou, inclusive financeiramente, porque teve paz em todas as suas fronteiras. Sem paz a gente não consegue empreender. Sem paz a gente não consegue pensar no próximo passo. Sem paz você nem dorme. Então a gente tem um inimigo declarado, porém disfarçado, que ninguém denuncia, que é a ansiedade. É você ficar excessivamente preocupado com o dia de amanhã, excessivamente preocupado com coisas que você não pode controlar. É tentar, a tua cabeça está em a coisa até boa, olha. Caramba, daqui a um ano eu vou ser promovido, daqui a um ano vai abrir uma porta para mim de emprego, daqui a um ano vai estar melhor meu casamento. Até coisa boa. Você bota a cabeça no futuro e abandona o presente. Só que esse futuro só chega se você não parar de plantar no presente. A ansiedade faz a sua mente estar o tempo todo no futuro, te cansando, roubando energia, diminuindo tua fé e paralisando o que você era para estar fazendo agora, no presente, ao vivo e a cores. Uma das decisões mais complicadas que eu tomei na vida foi lutar contra a ansiedade. Você imagina, tocar um instituto de educação como o Instituto Destiny, do tamanho que é, espalhar o método Destiny e os princípios milenários pelo Brasil e pelo mundo, a quantidade de palestras corporativas que eu faço, fora isso, o meu compromisso voluntário de ser um pregador, de ser um expositor da palavra, de ensinar a Bíblia de uma forma fácil de entender para as pessoas, que é o trabalho voluntário que eu faço. Era para eu ser uma pessoa super ansiosa. Porque eu podia estar preocupado com a minha imagem. O que vão achar de mim? O que vão falar de mim na internet? Porque, oh meu Deus, e se eu não falar bem na palestra de amanhã? Meu Deus, daqui a um ano é a viagem com fulano que vai abrir uma grande porta. Se eu fosse uma pessoa ansiosa, eu não conseguiria, primeiro, acreditar em Deus de verdade, eu não teria fé. Segundo, eu não conseguiria nem fazer o que eu estou fazendo. Porque ela já teria me deteriorado emocionalmente, me esvaziado espiritualmente. E aí a Bíblia diz, eu quero ler com vocês, alguns versículos, você pode anotar as referências e ler com calma em casa. Mateus 6, a partir do versículo 25, diz assim, Jesus falando, não andeis ansiosos por vossa vida. É tua vida? É, Jesus, é meu futuro. Então não fica ansioso. Eu estou cuidando de tudo. Mas também, Filipenses 4, no versículo 6 e 7, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo, porém, ele vai dar a solução. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. O apóstolo Paulo então faz uma conexão aqui de ansiedade com aquilo que você está querendo. Porque eu não tenho o que eu quero, eu estou ansioso. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses. Então ele fala assim, ó, não ande ansiosos, não andei ansiosos por coisa alguma. Antes,
Deixem conhecidas diante de Deus as suas petições. O que está te deixando ansioso? É porque eu estou num projeto da casa lá nova, não porque eu tenho tal coisa, porque eu quero ampliar minha empresa, não porque eu quero mudar de vida, não porque meu filho não volta para casa, não porque meu marido está com um comportamento estranho. O que está te deixando ansioso? Pega essa tua preocupação e coloca diante de Deus como um pedido. O apóstolo Paulo está dando a solução. Está ansioso? Tô. Qual o motivo? Identificou? Deus, é isso aqui, ó. Eu quero meu filho de volta para casa. Meu marido precisa mudar esse comportamento. Minha empresa não pode ficar do jeito que está. Eu estou aqui disponível. Eu estou aqui pronto para trabalhar. Me dá o caminho, me dá a solução. Coloca as pessoas certas no meu caminho para eu entender. Quando você começa a apresentar aquilo que estava te deixando ansioso diante de Deus, a Bíblia está dizendo que vai resolver. Mas tem mais um versículo. A primeira carta do apóstolo Pedro, 5:7. Capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É engraçado que é a segunda vez que vai aparecer a palavra cuidado. Em Mateus 6, Jesus fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, porque eu estou cuidando. E o apóstolo Pedro, discípulo direto de Cristo, o apóstolo de Jesus, diz que ele tem que lançar a nossa ansiedade sobre ele, porque ele está cuidando. Então presta atenção, ansiedade tem a ver com algo que você está querendo e não consegue, com excesso de preocupação com o futuro, mas também quando você não se sente cuidado, cuidada, protegido, protegida. Quer ver o exemplo? Uma criança. Qual foi o dia que uma criança, quem tem filho pequeno aqui, eu ainda tenho 2 pequenos, que na hora de dormir você vai lá dar um beijinho de boa noite e fala: "Pai, o que que a gente vai comer amanhã? Pai, a conta de luz está paga até terça-feira?" A criança tem essa preocupação? Hã? Não. Porque mais forte do que essa preocupação, mesmo que ela tenha acesso a uma informação, é que o pai vai resolver. A criança não dorme preocupada, é por isso que criança não tem insônia, né, a não ser que seja um problema clínico, porque ela não está preocupada com nada, porque ela sabe: "Amanhã eu vou acordar, meu pai vai resolver". Mas olha só como também a ansiedade rouba a nossa confiança. Eu estou na piscina, funda, batendo aqui, eu tenho 1,85 m, aí falo para minha filhinha de 6 anos, 7 agora: "Jasmin, se joga". Ela vai se jogar? Vai. É! Prum. Como é que ela se joga num lugar que não dá pé? Porque ela não se preocupa com a segurança, porque o pai está na piscina. Então, quando você começa a se preocupar com o próprio cuidado em relação a você, quando você começa a se preocupar se vai acontecer coisa daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando você começa a tentar adiantar o futuro para o presente, quando você não apresenta seus pedidos diante de Deus, é claro, você vai precisar de muita terapia, muito remédio, muito ansiolítico e outras coisas mais. E vai ter várias áreas da tua vida completamente paralisadas. Ou seja, quem casou aqui, casou pela fé. Porque se você tivesse dúvida, você não teria fé para casar. Ontem nós escutamos o testemunho do doutor que falou: olha, eu falei, qual foi o maior benefício de vocês terem aceitado Cristo? Ele falou: 2, naturalmente falando, além da salvação eterna, que é a melhor, do perdão de pecados, que é insubstituível, só Jesus faz isso pela gente, é que em 20 anos de terapia eu não ia conseguir quebrar todas as crenças limitantes que eu tinha contra casamento, e em pouco tempo de convertido eu entendi que eu tinha que casar e achei a mulher da minha vida e casei. Porque quando você realmente acredita em Cristo, não tem dúvida sobre o próximo passo, não tem dúvida sobre as decisões, você não duvida nem do que está comendo ou da festa que está indo, quanto mais do futuro que Deus está preparando para você. Então, eu sei que muita gente acha que fé é ir à igreja. Ah, é muito apequenada essa visão. É uma parte.
É uma materialização da fé, mas não é a fé. Fé é você deixar a Bíblia aberta no Salmos 91, dar uma lida de vez em quando. Não, uma partezinha não é fé, não. Fé é mais do que acreditar naquilo que não existe ainda. Todo empresário que foi na junta comercial e abriu um CNPJ, deu um passo de fé, porque aquele projeto ainda não era verdade, ainda assim ele pagou para abrir um documento dizendo: vai acontecer. Só que essa fé que um empresário ou uma empresária tem para abrir o CNPJ sem que o negócio seja realidade ainda, é a fé que a gente tem que usar para tudo na vida. Eu tenho 4 filhos, sabe qual é a minha preocupação com o futuro deles? Nenhuma. Eu estou fazendo a minha parte. Ensino a palavra para eles diariamente, oro por eles, profetizo, dou uma boa educação, incentivo a leitura, trato a mãe deles como uma princesa e eles veem isso. A minha parte eu faço. Preocupado com o futuro está na mão de Deus, não está no meu. Para que eu vou perder um segundo da minha vida pensando nisso? Eu vou ficar fazendo planos, não, eu quero que a Júlia seja doutora, que o José seja engenheiro. Chega na hora de decidir quem escolhe são eles. Para que eu vou ficar gastando minha energia, minha paz? Se eu tenho um presente para administrar, o meu presente, eu tenho que administrar problemas, situações, eu tenho que plantar para colher no futuro, eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que dar aula, eu tenho que cumprir meu propósito, minha missão na Terra. Minha cabeça não pode estar no futuro. Preocupada no sentido de estar no futuro no sentido de preocupação, não de visão. De visão sim, preocupação não. Chega uma hora que... Já viu aquela expressão que o brasileiro fala muito? Seja o que Deus quiser? Só que ele fala isso quando está jogando a toalha, né? Ah, seja o que Deus quiser. Essa devia ser a nossa atitude diária. Mas não jogando a toalha. Mesmo quando está por cima. Seja o que Deus quiser. Eu estou pronto porque Deus escolheu para mim. Porque Ele colocar na minha frente. Para quem Ele me apresentar. Não, mas tem um problema muito sério para resolver lá na empresa segunda-feira. Basta cada dia o seu mal. O amanhã vai cuidar do amanhã. Mas, gente, a Bíblia nos encheu de informação para a gente aumentar nossa fé e zerar a ansiedade, e a gente ainda insiste em alimentar a ansiedade e minguar nossa fé. Mas só lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus, quanto mais conquistar alguma coisa. Sem fé, você não tem acesso nem à salvação, quanto mais a algo meio sobrenatural aqui na Terra que você precise. A fé, ela funciona quando você consegue ver o futuro. Presta atenção nisso. Ontem eu expliquei para vocês sobre visão. O empreendedor, expliquei isso ontem, ele não caminha pelo que ele está vendo. Ele caminha pelo que ele já viu. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ele não vai caminhar por vista. Ele não vai caminhar pelo que ele está vendo agora, o que a vista alcança. Ele vai caminhar por aquilo que a mente já enxergou lá na frente. E você só consegue caminhar, presta atenção nisso, você só consegue caminhar por aquilo que você já enxergou lá na frente se tiver fé. Para ter fé não pode ter dúvida. E se você deixar a dúvida se instalar, e pior, fizer da tua mente um entulho de dúvidas, a ansiedade vai dominar as tuas emoções e vai paralisar os teus projetos, inclusive fisicamente. Pode psicossomatizar e te trazer problemas sérios. Ou seja, uma guerra que a gente tem, mas não denuncia, é a guerra contra a ansiedade, contra o excesso de preocupação. Quantos estão escutando a gente agora? Você que está aqui, você que está na internet, e está preocupadíssimo, o cabelo está caindo, está roendo a unha, com coisas que nem sequer vão acontecer. Mas o inimigo conseguiu primeiro plantar dúvida, e toda pessoa duvidosa vai virar uma pessoa ansiosa, e a ansiedade agora tomou. Sabe o que você está fazendo?
pisando na palavra de Deus e falando: Deus não cuida de mim, Jesus não existe, minha oração não funciona, tudo que a Bíblia fala não acontece. Porque se a Bíblia diz que se você apresentar suas petições diante de Deus, Ele vai resolver. Se a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Se a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Se a Bíblia diz que aquele que confia nele serão como os montes de Sião que não vão se abalar. Se a Bíblia tem tantas promessas, como você ainda está se preocupando com alguma coisa? Ah, você não acredita então no que está escrito. Ah, não, Deus para você é só um elemento cultural, não é a verdade da tua vida. A morte e a ressurreição de Cristo para você não foi suficiente. Porque eu não lembro de ter deixado de fazer qualquer coisa na minha vida por falta de fé.